nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o que é o déjà vu. E que muitas pessoas confundem o déjà vu com o déjà vu, ou como popularmente é chamado, déjà vu. Então nós precisamos entender o que é um e o que é o outro. Então, vamos falar primeiro do déjà vu. Do francês significa já visto. Então, o déjà vu, ou como chamam déjà vu, é aquela sensação que nós temos de estar vivendo algo que parece que nós já passamos por isso, já vivemos isso. Um exemplo: você está andando na rua e encontra determinada pessoa e começa a conversar com essa pessoa. Alguns assuntos específicos até. Então vem aquele pensamento, aquela sensação de que parece que você já viveu aquilo. Exatamente, às vezes, como está acontecendo, envolvendo até mesmo os assuntos que estavam conversando. Então parece que é algo que você já viveu 2 vezes. Você tem essa sensação de já ter experimentado aquilo, de já ter visto aquilo. Esse é o déjà vu. O déjà vu também do francês, mas com um significado diferente. Já sonhado. O déjà vu é aquela sensação de estar vivendo algo que parece que você já sonhou com isso. Um exemplo: você vai visitar determinada cidade. E aí, adentrando numa praça com a igreja, observando alguns lugares, vem aquele pensamento, aquela sensação: parece que eu já sonhei com isso. Parece que em meus sonhos eu já visitei esse lugar. Esse é o déjà vu. Então prestem atenção que só parece que são semelhantes, mas não. O déjà vu envolve um sonho e o déjà vu envolve a sensação de ter já vivido aquilo que está passando no momento. Se a sensação que vem para você é de já ter sonhado aquilo que está vivendo agora, é o déjà vu. Se essa sensação envolve só o sentimento, o fato de que parece que já viveu aquilo, é o déjà vu. Então, mais uma vez, para entendermos bem e podermos passar para a próxima etapa dessa explicação. Déjà vu, a sensação de ter vivido aquilo. Déjà vu, a sensação de já ter sonhado com aquilo. Isso é importante. Muitas pessoas confundem. E aí, quando é um déjà vu, eles falam, tive um déjà vu, mas não é. Era um déjà vu porque envolveu o quê? Um já ter sonhado. E se é apenas a sensação de já ter vivido, é um déjà vu. Pois bem, essa é a explicação que a ciência nos dá. E, inclusive, a ciência, ela divide o déjà vu em 3 categorias diferentes. O primeiro se chama o déjà vu episódico. E o que é o déjà vu episódico? Ele envolve a sensação de já ter sonhado algo que você está experimentando no momento, vivendo no momento, mas com uma lembrança específica de, por exemplo, a data que sonhou. Então você consegue se lembrar que você já sonhou com aquilo que está vivendo na vida real agora. E ainda você se lembra da data. Então o episódico vai sempre envolver uma data específica do sonho que você teve. E que esse sonho acabou
se realizando, se concretizando no futuro. Você viveu ele, você sonhou com aquilo que você viveu. Existe também o déjà vu familiaridade. E o que é o déjà vu familiaridade? É a sensação de algo que você está vivendo no momento, mas você não tem uma certeza de quando foi esse sonho. De você já ter sonhado com aquilo, mas você não sabe quando foi que ocorreu esse sonho. Então, é uma sensação meio nebulosa quanto à data. Não tem uma data específica. Essas são duas categorias, segundo a ciência, de déjà vu. E a terceira categoria, segundo a ciência, do déjà vu é o que eles chamam do que? De estado de sonhador. É estar vivendo algo no momento e ao mesmo tempo parecer que está sonhando. Então isso pode acontecer com algumas pessoas, elas estarem fazendo determinada coisa e uma sensação de que parece que eu estou sonhando. A mesma sensação vivida durante os sonhos, eles têm despertos com relação a algo que estão vivendo. Essas são três categorias, segundo a ciência, do déjà vu. Essa sensação que nós podemos ter, algumas pessoas podem ter, de que o que está vivendo no momento parece já ter sonhado. E o déjà vu é a sensação de que o que está vivendo no momento parece já ter vivido, já ter visto. Aqui agora é que vem um porquê que vai nos distanciar um pouquinho da ciência. Eu queria até concordar com tudo que a ciência diz. Até seria mais fácil. Mas eu não posso fazer isso, porque o que a ciência diz, mesmo em alguns estudos, em alguns dos seus textos, artigos, difere um pouco do que na prática acontece. A ciência diz que o déjà vu é apenas uma sensação, que algumas pessoas experimentam de estar vivendo algo e parece ter sonhado com aquilo. A ciência diz que, na verdade, não foi isso que aconteceu. A pessoa não sonhou com aquilo que viveu. Ela apenas tem a sensação. E eles dividem essa sensação nessas três categorias: episódico, familiaridade e estado de sonhador. Para a ciência é apenas a sensação, assim também como o déjà vu. Para a ciência é apenas a sensação de ter vivido, algo que não aconteceu. Mas na prática é algo diferente que acontece. Então, apesar de ler os artigos que a ciência escreve sobre o déjà vu, a teoria, até mesmo algumas pesquisas em grupo que realizam, e em que a ciência afirma que é uma sensação, em anos estudando os sonhos, ouvindo as pessoas sobre os seus sonhos e acompanhando o desenrolar desses sonhos na vida dessas pessoas, a prática me diz outra coisa. Eu queria concordar em tudo que a ciência dissesse. Eu gostaria de, por exemplo, me ater somente aos livros sobre sonhos que Freud escreveu, que Jung escreveu e que outros pesquisadores modernos, por exemplo, escrevem. Mas eu não posso, porque eu tenho que levar em consideração o que realmente acontece na vida de cada cidadão, de cada pessoa. Os relatos que eu li, que acompanhei, que eu vi. Ou seja, eu tenho que levar em consideração, para entender os sonhos e para interpretar os sonhos, a espiritualidade de modo geral. E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando aqui de energia. E uma outra dimensão, um outro mundo que, por exemplo, o tempo não corre como aqui na matéria para nós, é diferente. Eu tenho que levar em consideração a espiritualidade, a energia,
as vibrações, as conexões entre as pessoas. O tempo, não de um modo linear, mas cíclico, onde passado, presente e futuro se entrelaçam e formam um só. Eu tenho que levar em consideração, para entender um sonho, que a nossa alma, a nossa mente, ela tem a capacidade de ser projetada para fora do corpo, enquanto este dorme. As chamadas viagens astrais, projeções mentais, estado de desdobramento, isso acontece e vocês sabem. Muitos relatos, muitas experiências de sonhos que as pessoas tiveram e que depois aconteceu exatamente como elas sonharam. E não foi somente a sensação, por quê? Porque deixaram escritos. Eu tenho muitas provas assim. Desde quando administrava o grupo do Facebook, onde tem uma quantidade enorme de sonhos lá, aqui mesmo no canal, de sonhos em uma data específica que a pessoa deixou e depois de um tempo aconteceu exatamente conforme a pessoa falou. E aqui eu estou falando de experiência minha com relação a ouvir os sonhos de vocês, fora os relatos que vocês mesmos têm que aconteceram com vocês, de que vocês sabem que não é apenas a sensação. Não foi só a sensação de ter sonhado, a sensação de ter lembrado que sonhou em determinada data, não, vai muito mais além de sensação. Vai prova escrita, vocês deixaram o sonho escrito em determinada data e em determinado dia aconteceu exatamente igual. Tem pessoas que elas sonham exatamente o que elas vão viver no dia seguinte. Exatamente igual. Elas têm vários sonhos da noite, exatamente fazendo o que vão fazer no dia seguinte, quando elas começam. E elas não vão fazendo, acompanhando um roteiro, não. Elas vão fazer, vai acontecer, porque realmente tinha que acontecer daquele jeito. Elas tiveram um pequeno vislumbre do dia futuro. Quantas pessoas têm esse tipo de experiência, que esse fenômeno acontece com elas? Então, mais uma vez, eu queria até concordar com tudo que a ciência diz. Realmente queria, mas eu não posso. Se eu fizer isso, eu estou sendo falho. Eu estou sendo negligente ao analisar, estudar e interpretar o sonho de cada um de vocês. Porque não envolve somente a sensação. Na prática, na teoria, é muito bonito isso. É a sensação de ter sonhado. Mas a ciência não explica também da onde essa sensação, por quê? Ela é vaga. Nisso vocês podem buscar todos os artigos envolvendo déjà vu, déjà revu. Ainda estão sendo feitos estudos com relação a isso. Por que essa sensação? Porque na verdade não é só a sensação. Ela está tentando achar uma prova para o que ela pensa que é. A teoria é uma coisa, a prática é outra. A prática não envolve somente um estado psíquico da nossa mente enquanto estamos dormindo, mas envolve alma, envolve espírito, envolve energia, espiritualidade, conexão. E são assuntos que a ciência ignora, e é uma pena, porque nós poderíamos estar tão avançado com relação a esse entendimento que nós nem imaginamos. Mas eu acredito que no futuro vai ser diferente. Numa viagem astral, nós podemos visitar uma cidade que nunca fomos, encontrar pessoas que já estão desencarnadas no mundo espiritual, ou que, assim como nós, estão dormindo também fazendo viagem astral. Podemos conversar com elas. Nós podemos vir na vida real, desperta, conhecer essas pessoas que em sonhos nós encontrávamos com elas. E essas pessoas acabarem vindo se tornar a nossa futura esposa ou futuro marido. Quantos relatos assim? E que não é só sensação, foi algo real que aconteceu com elas. Quantas pessoas que visitando determinado local, determinada cidade, lembram especificamente, exatamente,
de que sonharam com aquilo e detalhes pormenores que comprovam isso. Quantas pessoas já tiveram essa experiência e não é só a sensação. Não envolve só uma sensação, um sentimento vago ou nebuloso, como um artigo que eu li desse segundo item ali do Déjà Revé. Não é uma sensação só. Então, para a ciência, Déjà Revé, mas engloba, na prática, sonhos premonitórios, sonhos com elementos premonitórios, viagem astral, desdobramento, projeção mental, saída do corpo enquanto dormimos, mundo espiritual, conexão com outras pessoas. E se nós formos ficar falando aqui sobre isso, é muitas horas de vídeo. Já fiz vídeos aqui no canal mostrando fatos, o relato do sonho que a pessoa colocou no grupo ou no canal e dias depois como aconteceu aquilo, alguns detalhes específicos que não tem como errar, não tem como dizer assim, ah não, a pessoa somente supôs, não tem como. São provas, eu fiz alguns vídeos aqui no canal sobre isso. De a pessoa sonhar com acidentes, sonhar com a morte de alguma pessoa e exatamente acontecer da maneira como ela sonhou. Fora os sonhos pormenores de problemas, situações relacionadas ao cotidiano, em que elas sonharam e aconteceu exatamente igual. Como a espiritualidade tivesse as preparando, deixasse as mais ou menos prontas para o que estava por vir. Antecipando a elas alguns acontecimentos. Então é complicado só nós olharmos o déjà revé ou o déjà vu somente pelo ponto de vista da ciência. E só para terminar, mais uma vez, a teoria nos mostra uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. E eu não posso ignorar isso. Como eu disse, eu gostaria até, mas eu não posso. Eu não vou falhar quanto a isso. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação ao déjà revé ou mesmo déjà vu, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Caso vocês queiram compartilhar, eu agradeço muito se fizerem isso. Experiências que tiveram envolvendo o déjà vu, o déjà revé. E como foi o desenrolar dessa experiência nos dias seguintes. Por exemplo, o sonho que teve, depois como ele aconteceu. Seria bem interessante vocês deixarem isso nos comentários. Muitas pessoas estão lendo os comentários aqui no canal e vão aprender com os sonhos de vocês, com as experiências que tiveram, envolvendo exatamente esse assunto, o déjà revé, e que não é somente uma sensação, mas que são experiências reais que podem acontecer conosco. E por mais que envolva esse sentimento de ser uma sensação, mas por trás deles foram realmente fatos que aconteceram. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!